Salve, tranquilo? Cara, eu acho que você não tem parâmetro de como a timidez estraga a tua vida. E na verdade, eu tenho certeza absoluta que você não tem parâmetro. E eu posso me considerar uma autoridade no assunto porque só de alunos ativos, há 2 anos atrás, eu tinha 300. Sem falar todos os alunos que eu já tive, sem falar alunos de mentoria que não contavam como alunos ativos porque eles não tinham um plano de assinatura, então eles me pagavam por fora da plataforma. E por que eu tô te falando isso? Porque eu acredito que eu fui por um bom tempo nesse mercado digital da comunicação a maior autoridade para falar sobre timidez. E por que eu acredito nisso? Primeiro porque eu conversei com a maior parte dos grandes players e eles não tinham o aprofundamento técnico que eu tinha em psicologia, em comportamento humano, apesar de que comparado a um psicólogo formado, eu sou inferior a ele em conhecimento. Em comparação a esses gurus, eu não só me equiparava, como eu ultrapassava. Embora tenha um psicólogo formado que não parece ter tanto conhecimento científico, ele parece ir para umas pseudociências meio esquisitas. Então eu acredito que tem alguns psicólogos formados que não têm o conhecimento que eu tenho. E por que eu tô enfatizando isso? Porque eu quero que você entenda, antes de tudo, quem que tá te falando isso. Não é uma pessoa que simplesmente colocou a câmera para gravar aqui. Do ano 2021 ao ano 2023, eu estudava sobre timidez todos os dias, eu lia artigos científicos sobre timidez, eu criava métodos de intervenção para timidez nos mais diversos contextos, para pessoas que dormiam pouco, para pessoas que dormiam muito, para pessoas que trabalhavam muito, para desempregado, para pessoa que tinha a escola como único ciclo social, para pessoa que sofria bullying na escola, não tinha nenhum outro ciclo social, e eu consigo falar com muita firmeza e tranquilidade. Todos os meus alunos tiveram resultado. E eles tiveram tanto resultado que mesmo eu parando de produzir conteúdo naquela plataforma em 2023 e a plataforma custando R$ 700 anual, até hoje alunos vêm e me chamam para renovar. Alguns renovam o plano de 300, outros renovam o plano de 400, porque conforme eu fui construindo e adicionando conteúdo, eles foram, o preço foi aumentando, mas as pessoas, tipo, eu sempre gostei muito de valorizar quem confiou em mim. Então, se você comprou por 200, eu não vou te cobrar 300 na renovação, eu vou te cobrar 200. E se eu não me engano, você, nem dá pra dizer que é virtude minha, porque, embora eu faria isso de qualquer jeito, por lei, se eu não me engano, você pode fazer isso, você pode renovar um serviço digital, tanto é que a Qify e a Hotmart, elas renovam automaticamente em alguns contextos, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que existem pessoas que elas resolveram o problema da timidez, elas viram o valor que tinha em investir na comunicação delas e elas continuaram sendo minhas alunas e meus alunos mesmo 2 anos depois de eu não produzir mais conteúdo disso, não postar mais conteúdo disso e não postar conteúdo gravado na plataforma paga. E era muito interessante, porque eu chegava e falava assim pra eles, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de voltar para aquela plataforma. Se eu for gravar um curso agora, vai ser um curso novo. Você tem certeza que você quer renovar? E o cara falava assim, eu quero mesmo assim porque eu quero aquelas aulas que já estão na plataforma. Eu falava, então tá bom, renova aí. E por que eu tô te falando isso? Volto a dizer, o meu objetivo é simplesmente que você entenda que eu não sou um cara aleatório que ligou a câmera aqui e quis falar sobre timidez. Eu já ajudei muita gente, mas tipo assim, muita gente mesmo. E um padrão que eu enxergo é que todas essas pessoas, quando elas chegavam pra mim, elas não falavam, tipo, a timidez tá acabando com a minha vida. A timidez foi um dos principais causadores da minha depressão. A timidez é um dos principais causadores da minha ansiedade. A timidez é uma das coisas que mais me impede de viver. Não, elas chegavam e falavam assim, a timidez tem me atrapalhado um pouco, né? Eu sinto medo de falar e eu sinto medo de como as pessoas vão me tratar. Eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Tipo, e aí eu ouvia isso e eu ficava genuinamente pensando, tipo, cara, esse cara ele ainda não tem parâmetro. E eu acredito que você não tenha parâmetro porque você nunca viveu uma vida sem estar tímido. Você nunca viveu uma vida onde você conseguia agir da forma como você achava certo, da forma como mais te apetecia, e isso era o suficiente para te fazer feliz. E aí, nisso, eu te convido a ser muito mais agressivo em relação a esse problema. Tipo assim, muito mais agressivo mesmo, porque a partir do momento que você ter um vislumbre do que pode vir a ser, você não vai mais aceitar o que é. E isso é uma das coisas mais interessantes, isso é uma das coisas interessantes até no cristianismo, porque quando você chega lá, você olha e você fala, meu, é muito sacrifício, eu não quero fazer isso. E aí quando você faz e você vê o que você pode se tornar a partir daquilo, você fala, caramba, eu quero fazer isso até demais, eu quero ser muito bom nisso. E aí por isso tem muito crente insuportável por aí. Infelizmente são ossos do ofício, né? O cara, ele gostou tanto daquilo que ele quer socar em você goela abaixo. E tem aqueles líderes de seita que falam que eles têm que socar em você goela abaixo, mas aí pra mim não faz sentido. O meu ponto é só que toda vez que eu ajudava a pessoa, no final eu via ela
e eu via como ela era muito mais agressiva com a timidez no depoimento depois que deixou de ser tímida. Porque o que é a timidez? A timidez é um problema psicológico derivado da ansiedade, com uma correlação direta com a ansiedade social, de caráter inibitório comportamental. Ou seja, eu vou me sentir ansioso, socialmente, e quando eu me sentir ansioso socialmente, eu vou ter um caráter inibitório em relação aos meus comportamentos. Ou seja, comportamentos que eu gostaria de ter, coisas que eu gostaria de fazer, eu não vou ter e eu não vou fazer. Então eu não vou falar como eu gostaria de falar, eu não vou me expressar como eu gostaria de me expressar. Em alguns contextos eu até ouvia que a pessoa ela tinha a sensação de que ela criava um personagem para cumprir aquela cartilha específica que aquele grupo de pessoas criou para ela. E aí ela não sabia se... Eu ouvi essa frase, Júlio, eu tenho muitos amigos que gostam desse cara que é tímido e fala pouco. Eu não sei se eles vão gostar de mim se eu deixar de ser. E aí, a minha resposta para essa pessoa foi, tudo bem, se eles não gostarem de você, meus parabéns. Você ganhou mais uma oportunidade de lidar com a rejeição. Porque o ser autêntico não é só ser autêntico enquanto você vai ser amado. Lembra sempre, Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. E isso não é uma frase meramente bíblica, é uma frase que retrata como a tua força faz com que você seja muito maior do que o seu ambiente. O que eu quero dizer com isso é que você está perdendo no paraíso, você está perdendo no contexto das pessoas que já te amam, você está perdendo no contexto das pessoas que já gostam de você. Enquanto isso, tem um cara que tá vencendo no deserto. Tem um cara que tá no contexto das pessoas não gostam dele e ele se sente muito melhor do que você consigo mesmo porque ele consegue ser ele. Então, você não tem noção desse parâmetro. E a partir do momento que você entender a relevância, o grau de relevância que você vai ter na tua própria vida e na vida das outras pessoas, você nunca mais vai querer ser tímido, porque você vai deixar de ser aquele cara que é convidado para as coisas ou que cobiça ser convidado para as coisas e vai começar a ser o cara que convida. Você vai deixar de ser a pessoa que corre atrás de pessoas e vai ser a pessoa que não só não faz os outros correrem atrás de você, como você escolhe quem tá no teu ciclo social. Porque muitas vezes você tá no ciclo social que você não escolheu, você foi escolhido. É simplesmente o único ciclo social que te aceitou. Como você não tem coragem de conhecer outras pessoas, você fica meio que preso ali naquele grupo de pessoas e a partir disso, essa é a tua, como eu posso dizer, essa é a tua forma de viver a partir de agora. Você tá tipo um animal que cresceu num zoológico, só que a diferença é que aqui a grade tá aberta e você pode conhecer vários outros zoológicos, vários outros animais por onde você quiser. Eu acho que essa é uma forma importante de encarar a timidez. Cara, eu sou um animal preso num zoológico e eu saio quando eu quiser. Por que eu não saio? E aí, nessas horas, eu lembro da série The Boys, onde eles citam o Capitão Pátria e eles falam sobre como o Capitão Pátria ele poderia, quando ele era criancinha assim, eu não vou dar spoiler não, tá tranquilo. Quando ele era criancinha assim, ele foi meio que testado várias vezes e isso machucava muito ele fisicamente, ele sentia dor. E aí, se você viu 2 episódios já, isso não é spoiler, tá ligado? Você vê que ele tem uma necessidade de validação e de aprovação muito grande. E aí uma pessoa específica fala pra ele assim, olha, seu vacilão, você poderia ter ido embora a hora que você quisesse. Ninguém aqui podia te conter. Você voava, soltava raio pelos olhos, quebrava essas paredes. A gente não podia te conter. Só que os psicólogos fizeram um trabalho tão bom de implantar no teu cérebro uma necessidade de validação que você simplesmente não consegue mais ser uma pessoa normal. Você precisa de validação o tempo todo. E é por isso que você sofre tanto, mas é por isso também que a gente te controla. E aí ele surtou. Mas dane-se o surto dele. O ponto não é esse. O ponto é que você às vezes é o Capitão Pátria, tá ligado? Você pode sair daquilo ali, só que você não consegue. E aí, nessas horas, eu não quero que isso pareça um discurso motivacional, porque eu nunca gostei muito disso. Eu entendo, eu compreendo a função social do discurso motivacional, em alguns contextos ele é legal. Adoro David Goggins, adoro aqueles discursos motivacionais do Evandro Guedes, mas não é o propósito desse vídeo aqui. O propósito desse vídeo era até acordar. E eu só vou falar mais uma coisa, e aí eu vou te ajudar a lidar com a timidez. Essa uma coisa é o seguinte, eu tive a ideia desse vídeo rolando o feed e caindo no vídeo do cara chamado Gabriel Gomes, onde ele faz uma coisa que eu particularmente, embora ache um pouco desrespeitoso, é engraçado. Ele chega nas lojas, ele fala que ele era um funcionário novo e queria trabalhar no dia, e aí ele começa a querer vender naquela loja. E ele vende muito bem. Essa que é a parte mais bizarra. E você fica, cara, como é que ele consegue? Como que ele simplesmente chegou ali e já chegou vendendo? E é interessante porque eu tive essa experiência como vendedor.
eu cheguei ali no lugar e por mais que quiseram me treinar antes e tudo mais, eu fui treinado, eu já cheguei vendendo de igual com o melhor vendedor da empresa na época. Tudo bem que tinham poucos vendedores, mas era o melhor da empresa. Tipo, o meu padrão era esse. E eu cheguei nesse lugar. Até que chegou num ponto onde na segunda ou terceira semana eu já ultrapassei esse cara. Então, como que isso é possível? E eu acredito sim que é única e exclusivamente porque eu investi em comunicação. Porque eu tenho um diagnóstico que literalmente, um diagnóstico, um laudado ali, com uma avaliação neuropsicológica, psiquiatra e tudo mais, que me deixa explícito pra mim, olha, amigão, você tem dificuldades sociais. Você vai ter dificuldade para se relacionar, você vai ter dificuldade com pessoas, e eu sinto isso no meu dia a dia. Esse que é o mais engraçado. Só que eu estudei tanto essa área que chegou num ponto onde parece que literalmente é o Rock Lee nesse contexto, tá ligado? O trabalho duro superou o dom natural. E aí o cara que nasceu para vender, nasceu bom nisso, toma um pau do cara que tem um certo grau ali de... Eu vou chamar de pré-autismo, porque eu não quero falar o diagnóstico, mas eu vou chamar de pré-autismo porque são traços de autismo que me geram isso. Então, o cara que tem pré-autismo tá dando um pau no cara que é neurotípico e que consegue, sabe, consegue se relacionar com muita tranquilidade e com muita facilidade. Por que que isso acontece? Simples, porque eu estudei comunicação. Comunicação é uma habilidade, e irmão, é uma habilidade muito mais fácil de desenvolver do que jogar futebol. É uma habilidade muito mais fácil de desenvolver do que xadrez, porque é uma habilidade que o teu corpo nasceu para ter. O teu, talvez o meu nem tanto, mas o teu com certeza, entende? O teu não só nasceu para pedir para socializar, como ele nasceu sendo obrigado a socializar. Então, você vai sentir esse ímpeto. Por isso que você se sente tão mal quando você não socializa. E então, vocês têm que entender que esse grau de exposição do cara chegar numa loja, fingir que vai ser o funcionário novo, vestir o uniforme e sair vendendo pra galera, irmão, essa é a atitude mais, como eu posso dizer, natural possível. O cara tá andando no shopping. Ele tá andando aqui no shopping, ele viu uma pessoa que ele sentiu interesse. Andar até a pessoa e falar com ela é a atitude mais natural que existe. É a atitude mais... Você tá na academia, você vê um cara erguendo muito peso e você sente vontade de elogiar ele, você vai até ele e elogia, é a atitude mais natural que existe. Uma vez, eu fiz um amigo que trabalhando de garçom, o bíceps dele tava marcando na camisa social. E aí, como todo homem que faz academia, né? Ao invés de olhar pra mulher, eu olho mais pra homem agora. Então eu olhei pra aquele bíceps e falei, caraca, irmão, brabo, tu é gigante, velho. Tu é natural? Aí o cara já se achou, né? O cara ficou, caraca, lógico que sou, pô, você é louco. E aí a gente começou a conversar, marcamos um treino junto. E esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento padronizado, quando ele se torna o seu ser mesmo, cara, não tem preço que se pague. Não tem, tipo, eu poderia te cobrar 3 mil reais pra resolver esse problema, ainda seria barato em relação ao impacto que isso vai ter na tua vida. O valor disso é inestimável. E como é que, Júlio, como é que eu resolvo isso? Bom, a primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte, você vai sentar no teu quarto, você vai olhar pro espelho, ou parar no banheiro, olhar pro espelho e falar assim, mano, eu sou um bosta e eu não tenho repertório comportamental. Ponto. Eu sou ruim, eu sou um imbecil. Ah, mas você é legal, você tem que... Não, 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 não. Você tem que se aceitar porque é isso que você tem. É a única opção que você tem. Você vai se aceitar. Eu sou isso aqui. Beleza. A partir do momento que você se aceitar, você vai sentir leveza. Você não vai ficar, ah, meu Deus, eu sou um lixo. Não, você vai sentir leveza. Você vai ficar, cara, como é bom saber onde eu estou. Porque agora eu sei como sair daqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai se permitir se sentir obrigado, tá bom? Então você vai começar pensando o seguinte, cara, eu quero fazer isso. Essa vai ser a tua comunicação interna. E quando o teu cérebro falar pra você e vier um pensamento automático, aquele pensamento que você nem controla, ou aquela intuiçãozinha de, nossa, que ridículo tá fazendo isso, você vai repetir pra você mesmo em voz alta assim, eu estou tendo um pensamento de que isso que eu tô fazendo é ridículo. E aí, só que você vai falar isso com um certo deboche, tá ligado? Tipo, mano, eu tô tendo o pensamento de que isso é esquisito. Tô tendo o pensamento de que isso é ruim. Por quê? Porque isso vai gerar uma difusão cognitiva entre você e aqueles pensamentos que te aprisionam. E agora, só agora, você vai sair na rua dando bom dia pras pessoas. Essa é a tua missão, exatamente. Uma missão extremamente simples, né? Pois é. Você sai na rua, passou por alguém, bom dia, tudo bem? Bom dia. E só isso, você não vai parar pra conversar, você não vai fazer nada. Você só vai passar e vai dar bom dia pras pessoas. E a partir de agora também, toda vez que você for falar algo, você não vai pensar sobre o que os outros vão pensar. Você vai pensar só o seguinte, o que eu quero falar?
E aí você vai automaticamente posicionar num lugar específico, assim, é como se, tipo, você fosse traçar um caminho entre o que você tem que começar falando e o que você quer falar. Então, por exemplo, eu sei que eu quero falar que eu tô ansioso pra terminar esse vídeo pra tomar meu chimarrão. Beleza. Qual que é a primeira parte do que eu tenho que falar? Mano, esse vídeo eu quero terminar logo. E aí depois eu dou um motivo. Então eu já tenho o início e o fim. O meio, aí eu vou criar no improviso. E é assim que você vai se comunicar a partir de hoje. Só que por que você vai fazer isso? Pra você praticar, fazer isso com calma. Pra você pensar, tipo, poxa, eu preciso falar pra ele que eu quero tomar meu chimarrão. Tá. Como que eu posso começar isso? Pô, eu posso começar que falando que eu gosto muito de chimarrão. É um bom início. Tá bom. Cara, sabia que eu gosto muito de chimarrão? Inclusive, eu tava pensando aqui, cara, tô ansioso pra gente terminar essa conversa e eu tomar um. Óbvio que você não vai falar isso pra uma pessoa normal, porque isso é extremamente rude, né? Só um exemplo aqui. Mas por que eu tô enfatizando isso? Porque muitas vezes você tá acostumado a atropelar você mesmo, a terminar linhas de raciocínio no meio, a não terminar a frase. Então agora você vai sempre terminar a frase. Todas as vezes que você for falar, você vai terminar a frase. E a terceira coisa que você vai fazer você vai pegar qualquer livro de comunicação. Júlio, eu preciso de uma recomendação. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você vai entender ali o básico, o beabá da comunicação e como fazer as pessoas gostarem de você. Lê esse livro várias vezes, memoriza pelo menos 5 a 10 conceitos e vai socializar. Você tem que entender que se é algo que o teu corpo já pede pra você, é algo que vai ser natural. Então o teu corpo naturalmente vai se adaptar e vai aprender. E se você quiser ser muito nerd nisso, você pega um caderninho e escreve as tuas interações para você fazer o que eu falei para você fazer no vídeo passado, que é onde eu falo sobre os tons de cinza. Não lembro agora o nome do vídeo. Mas enfim, é um vídeo que eu tô de camiseta social azul e sem boné, porque na hora meu cabelo tava arrumado. Enfim, a partir do momento que você começar a socializar, você vai ter que analisar as coisas com um certo senso crítico. Então, escrever sobre e ler depois pode ser muito útil. E na boa, essa é a habilidade mais importante da tua vida, tá? Socialização é literalmente a habilidade mais importante da tua vida. Então, se você quiser ajuda, comenta aqui que agora eu não tô com tempo, não tô com... Isso não é marketing, tá? Eu tô estudando para vestibular agora, por mais que eu já fui aprovado em medicina, eu quero fazer mais vestibulares porque eu quero acumular aprovações, porque foi para isso que eu me preparei, então é isso que eu vou fazer até o fim. Mas, por favor, comenta aqui, porque às vezes um comentário seu falando sobre como você precisa de ajuda é o suficiente para me fazer gravar mais vídeos sobre isso e te ajudar, beleza? Tamo junto e é só o começo, vamos pra cima.